Olá, queridos irmãos, a nossa igreja Batista Regular no Jardim Florense. Queridos irmãos, é um prazer estar aqui neste dia feliz, onde está sendo comemorado aí mais um ano de vida da vossa existência, né? 33 anos. Deus seja louvado. Me sinto muito privilegiado e honrado por fazer parte deste momento e trazer para os irmãos, neste dia, uma mensagem de Deus para os nossos corações. Parabéns, que Deus abençoe a toda a igreja, que vocês sejam muito felizes nesse dia especial. E eu vou ler para a nossa reflexão 2 Timóteo 4, versos de 1 a 8, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu sei, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Vamos orar. Amado Senhor, obrigado por este dia. Rogo as mais ricas bênçãos dos céus sobre a vida desta querida e amada igreja do Jardim Florense, nossos queridos irmãos. Abençoe o seu pastor, sua liderança, cada vida, e que eles possam, ó Deus, realmente no Senhor, recobrar o ânimo, o vigor para continuarem a caminhada da fé cristã. E agora peço a tua bênção sobre esta mensagem, que a tua palavra encontre guarida nos corações e que o Senhor nos desperte a uma vida de amor e temor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Compartilho com vocês, meus irmãos, algumas orientações ao povo chamado povo de Deus. Eu tenho muita clareza de que há somente 2 povos no mundo. Não há 3 e não há 4. Apenas 2. O povo de Deus e o povo sem Deus. Seja de que língua, tribo ou nação for, só há 2 povos neste mundo. Ou se é povo de Deus, ou se não é. Eu espero que isso esteja claro para o seu coração. As Escrituras fazem alusão a isto sempre, sempre. Inclusive, quando fala sobre ele, não é? Lá naquela questão dos 2 caminhos, dos 2 lugares na eternidade. Não é? Jesus falou sobre porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo. Então, a Escritura diz que há um caminho estreito, difícil, duro de andar. É verdade. Mas este é o caminho da vida, do perdão, da reconciliação com Deus. O caminho que leva para o alto, para o céu, para a morada do Altíssimo. É o caminho cujo fim desemboca na eternidade e no encontro celestial com o Senhor. E há um detalhe importante, é que Jesus disse que são poucos os que encontram este caminho. E eu gostaria muito que você se perguntasse a si mesmo: estou entre os que encontraram este caminho? Estou seguro neste caminho? Estou andando neste caminho e fazendo a vontade de Deus dentro deste caminho? Como igreja, estamos fazendo a vontade de Deus neste caminho e nesta caminhada cristã? Há pouco tempo atrás eu participei de um velório, meus irmãos e minhas irmãs, e foi um velório que teve assim um cunho de bastante tristeza, mesclado com um pouco de
gozo, por assim dizer. Uma irmã chamada Márcia. E ela era uma serva de Deus. Então foi gozo porque ela foi morar com o Senhor. Mas tristeza porque ela era tão útil na igreja, uma bênção aquela irmã. Mas uma das coisas que me chamou a atenção naquele velório foi que durante o velório eu ouvi alguém dizer assim: olha, eu não estou preparado para morrer. Eu não estou pronto ainda. Eu fiquei preocupado com essa pessoa. E olha, meus irmãos, há muita gente assim. Não acertaram sua vida com Deus. Estão vivendo como se nunca fossem morrer. Estão vivendo desenfreadamente, atendendo aos desejos do seu coração corrupto. Estes não herdarão o reino de Deus, diz a palavra. As Escrituras claramente dizem isso. E ainda há um outro caminho, que é chamado o caminho largo, não é? E Jesus disse que nestes são muitos os que estão indo. A bem da verdade, todos nascemos no caminho largo. E a decisão da vida é sair do caminho largo para o caminho estreito. Nós nascemos mortos em delitos e pecados, filhos da desobediência, que tão cedo se revelou em cada um de nós. E ninguém precisa se esforçar por entrar por este caminho. Já nascemos neste caminho largo e vamos vivendo até que alguém nos pregue o evangelho, entendemos a mensagem, cremos em Jesus para sair dele. Este é o caminho largo. E neste caminho largo, meus irmãos, tudo pode. Lá não há regras, a não ser as que a própria pessoa faz. Nele não há temor de Deus. A pessoa vive como se Deus não existe. No caminho largo não há preocupação com a vontade de Deus. A única preocupação é a vontade que a pessoa tem de satisfazer a si mesma. Não há submissão às Escrituras. Este é o caminho largo, espaçoso, e muitos estão nele. Você deve investigar o seu próprio coração. Aliás, a palavra do Senhor é muito clara ao dizer que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E você deveria se perguntar e ter clareza em qual destes caminhos eu estou, no caminho estreito ou no caminho largo. Se você estiver no caminho largo, sinto lhe informar, você não é povo de Deus. Todavia, como Deus é bom, ainda hoje, se ouvires a voz de Deus te chamando, poderás, crendo, arrependido de teus pecados e da vida desobediente e rebelde, crer em Deus e tornar-se um servo do Altíssimo. Agora, ao povo de Deus, ele chama este povo de geração santa, sacerdócio real, povo escolhido, menina dos seus olhos, amigos do Altíssimo, ovelhas do bom pastor. E a este povo, meus queridos irmãos, que eu imagino e creio que vocês são, a este povo, Deus tem orientações para uma jornada vencedora, para uma igreja vibrante, empreendedora e dedicada, que os irmãos têm sido até aqui, e com a graça de Deus continuarão até o dia da eternidade. Que orientações são estas? Esse trecho que eu li da segunda carta de Paulo a Timóteo nos dá essas orientações. Paulo, neste trecho, escreve a Timóteo. Creio que você já percebeu isso quando fizemos a leitura. Paulo aqui é boca de Deus. Timóteo é representante do povo de Deus. E Paulo aconselha Timóteo como servo do Senhor. Como servos, recebamos então neste dia, como igreja do Senhor, recebamos estes conselhos como uma orientação para a nossa jornada de fé, até pisarmos a cidade santa, até deixarmos este val de lágrimas e adentrarmos aos portais da cidade celestial, onde viveremos para sempre com o nosso Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, meus irmãos. Dias que talvez alguns de nós nem os atravessamos até o final aqui. Talvez sejamos colhidos antes. Só Deus sabe. Mas enquanto vivemos aqui, precisamos ter convicções claras, uma fé firme e vibrante, empreendedora, para sermos colunas e baluartes da verdade enquanto estamos neste mundo. E estes conselhos que aqui estão vão ajudar a vocês como igreja, a nós como igreja, a sermos a igreja que Jesus quer que sejamos, preparou para que nós sejamos. Que conselhos são estes? Número 1. Não desistam jamais do apego às Escrituras. O versículo 2 diz:
pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Meus irmãos, em todos os tempos que a igreja foi perseguida, no Antigo Testamento, quando o povo de Deus foi caçado como rato deste mundo, sempre o que susteve o povo de Deus foi a palavra de Deus. Então não podemos jamais desapegar da palavra. Timóteo devia ser apegado à palavra. E apegado de que maneira? Lendo, meditando e pregando a palavra. Meus irmãos, o cristão não pode ancorar-se na palavra. Ele tem de enraizar-se na palavra. O que ancora estaciona, mas o que enraiza se alimenta, cresce e produz frutos que saltam para a vida eterna. O que cresce compartilha. E este é o chamado. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus trabalha na nossa vida. E Deus nos envia para sermos suas testemunhas, testemunhas da sua glória neste mundo. Portanto, há 3 coisas importantes aqui. Primeiro, pregar é o chamamento principal de todo aquele que é chamado pelo nome de Deus. Tudo mais que ele faz está relacionado com a pregação, com o chamado de Deus para a sua vida. Segundo, o chamamento é de Deus, não é dos homens, não é meu, não é do pastor, não é da igreja, é de Deus. Deus nos chamou para sermos seus servos e, fundamentalmente, praticarmos o trabalho de um arauto. O arauto, como você já imagina, era um emissário de um príncipe ou de um governador. Exatamente. Ele ia, em nome do governador ou do príncipe, desenrolava o pergaminho e proclamava as ordens do seu senhor ao povo, que imediatamente deveria cumprir. Meus irmãos, eu e vocês somos arautos do Senhor, proclamadores do Deus vivo. Não carregamos um pergaminho hoje, carregamos um livro, o santo livro de Deus. Palavra esta que Martinho Lutero disse que ela não era velha, que ela não era antiquada, que ela era eterna, e é eterna realmente. E terceiro, sendo esta a principal função do rebanho do Senhor no mundo, então é fundamental nós termos um relacionamento profundo com a palavra do Senhor. Essa é a razão de Paulo dizer aí a Timóteo, pregues a palavra, Timóteo. Seja apegado à palavra, Timóteo. Meus irmãos, perguntemos-nos a nós mesmos, somos apegados a este livro do Senhor? De verdade? Quais são os sinais que mostram isso? Deixa eu te mostrar alguns. Primeiro, as páginas da sua Bíblia testificam que você é apegado a ela? Ela está ficando amarelada de tanto uso? Há sinais de anotação, de grifo? Há sinais de que alguém está lendo, estudando, meditando? Meus irmãos, é preciso haver sinais na Escritura. Se eu não leio, eu sinto falta da Bíblia. Isso mostra o meu apego. Se eu passo um dia e não consigo ler, eu sinto falta. Carrego-a comigo, aonde quer que eu esteja. Consigo localizar um texto, rapidamente eu tenho dificuldades. Quando alguém fala sobre um texto bíblico, eu nem tenho ideia de onde esteja. Em minhas conversas, a minha boca, as minhas palavras, elas são recheadas pela doutrina bíblica, pelas verdades do Senhor. Meus irmãos, nós não podemos ancorar na palavra, nós temos que enraizar na palavra, para que da palavra nós suguemos tudo aquilo nutricionalmente falando para a nossa vida espiritual que nos fará florescer. Aqui em frente ao nosso templo da Vila Teixeira, nós temos um pequeno jardim. E há uns dias atrás ele estava sem nenhuma flor. E nós percebemos que a terra estava muito seca. Então passamos a regar todos os dias de manhã. Quando você passar aqui em frente à igreja, por favor, dê uma paradinha e dá uma olhada no nosso jardinzinho. Ele é simples, humilde, mas está florido. Sabe por quê? Porque foi regado e a água produziu frutos, não é? E flores, por assim dizer, que são essas flores, por assim dizer. Então, o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo, e eu dou a vocês, porque é o
conselho que eu mesmo tenho recebido da palavra: apeguemos-nos ao livro santo de Deus. Meus irmãos, se estivermos enraizados aqui, não tem nada nesse mundo que afetará a nossa fé. Conseguiremos chegar ao destino desejado firmemente como igreja do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, e segundo conselho, enfrente as dificuldades que surgirão resilientemente. Palavrão, né? Pois é, mas ele é uma palavra de bastante significado aqui no texto. Os versos 3 e 4 ele diz: virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Muita gente não vai suportar, mas ele diz: mas você, Timóteo, verso 5, seja sóbrio em tudo. Permanece. A jornada cristã não é uma pista de patinação, meus irmãos, mas um pântano terrivelmente perigoso. O inimigo de nossas almas não dá tréguas um minuto sequer. Ele tem seus subordinados que são fiéis a ele e a seus papéis. A carne não descansa. Não descansa, irmãos. Ela é manhosa, ela é egoísta, ela quer a todo custo ser satisfeita. O mundo está dominado pelo sistema anti-Deus. Tudo o que ele quer é apagar Deus da sua e da minha memória. Esses dias eu assisti uma aula de história para sexto ano. E as professoras diziam assim: o AC e o DC agora tem outro significado. E significa antes do comum e depois do comum. Percebam, meus irmãos, estão tentando tirar o nome de Cristo da história. Tudo o que este mundo quer é apagar Deus da sua memória. Nossa batalha, portanto, é renhida, interminável, sangrenta, dolorida, mas no fechar das cortinas deste mundo, será gloriosa. Veja que Paulo, terminando a sua carreira, ele olha para o seu alvo e diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça está guardada a mim. Perceba. Note a expressão haverá tempo. Não é necessariamente um tempo escatológico, do fim do mundo, mas um tempo ministerial, uma fase na vida, uma circunstância. Então o chamado do Senhor para todos que o servem nunca omitiu as dificuldades, nunca. A obra de Deus carece de servos emocionalmente firmes para suportar as aflições naturais da jornada. Servos resilientes, servos que permanecem, servos que frutificam mesmo num deserto, em perseguições ferrenhas. Alguém que ao passar por uma situação difícil, consegue fazer o que fazia antes sem perder o foco. Resiliente é o que não desiste, é o que vai atrás, é o que se esforça. Ele chora aos pés de Jesus, ele levanta, insiste, não desiste, é dedicado, é persistente, não perde o foco de jeito nenhum. Paulo diz a Timóteo que haverão momentos em que ele vai enfrentar muitas dificuldades, mas ele precisa permanecer. Queridos, será que não passamos momentos assim? Olhe nesses 33 anos da existência desta querida igreja. Muitas vezes, meus irmãos, enfrentamos lutas onde não somos ouvidos, ou parece que não somos ouvidos. Você que é pai e mãe, já não enfrentou uma situação assim com seus filhos? Você, como cidadão, não se sente assim diante da surdez de nossas autoridades? Nossa voz parece algumas vezes não fazer diferença. Você, como professor ou professora em sala de aula, não se pega nessa situação de vez em quando? Como arautos de Deus, falando do evangelho aos parentes, amigos, vizinhos, por vezes parece que não somos ouvidos. Alguns anos atrás dei um estudo para uma senhora aqui próximo da igreja, junto com um outro irmão da igreja, que era conhecido dela, e ficamos 3 meses ensinando o evangelho àquela mulher. E pregando, semana após semana. Quando chegou no último dia, a impressão é que ela tinha entendido tudo. E que nós fizemos o convite: olha, então, agora entregue a sua vida a Jesus, para que a senhora possa ter o perdão dos seus pecados, a vida eterna. Ela olhou para nós e disse assim: eu agradeço, eu entendi o que vocês vieram trazer aqui para mim, entendo que Jesus é o Salvador que morreu na cruz, mas eu quero continuar na vida que eu estou.
eu quero continuar na mesma vida que eu estou. E se eu for para o inferno desse jeito, que vá. Irmãos, me deu uma tristeza naquele dia. Parecia que era um trabalho perdido. Todavia, a palavra do Senhor diz que nunca será perdida a pregação do Evangelho. Em algum momento, a palavra vai frutificar. Por isso, precisamos ser resilientes, enfrentando as dificuldades. Quando eu vim do Paraná para Campinas, algumas vezes, antes de vir para cá, eu preguei para algumas pessoas lá, amigos meus no trabalho, na escola, na cidade. E 2 anos depois que eu estava aqui em Campinas, quando eu voltei lá para o Paraná, e eu fui na igreja, encontrei 3 amigos meus convertidos, irmãos. Convertidos, salvos, e estão lá até hoje, servindo ao Senhor com alegria, porque a palavra que sai da nossa boca, sendo a palavra de Deus, jamais voltará vazia. Jamais. Por isso temos que ser resilientes, enfrentando as dificuldades. Eu sei, muitas vezes parece que estamos falando com pedras, mas sabe, até pedras são perfuradas pela resiliência da água. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E temos que ser assim. Então, meu irmão, meus irmãos, enfrentemos as dificuldades. Sejamos resilientes. Como igreja, não cessem de pregar a palavra ao redor de vocês no Jardim Florense. Não cessem de semear. Não cessem de anunciar. Não cessem de dar os folhetos. Deus é fiel. E uma hora dessas os frutos vão surgir. Terceiro lugar. Não seja influenciável, mantenha a sobriedade e influencie. É o que diz o versículo 5. Se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Uma das maiores tentações que rondam os crentes em Cristo é a de moldar a sua vida pelo que está ocorrendo ao seu redor. Em qualquer tempo, os servos de Deus precisam saber a que vieram, porque estão neste mundo. Mas ao mesmo tempo em que não podemos nos amoldar ao mundo, conforme Paulo diz aos Romanos 12, não podemos viver tão distantes ao ponto de não pregar às pessoas que lá estão. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Como o peixe que está no mar e é pescado, precisa ser salgado quando for ser feito, porque o sal não é nato, mesmo que ele esteja no mar salgado. Assim, meus irmãos, nós estamos no mundo, mas o mundo não está mais em nós. Jim Cymbala, em o livro Poder Renovado, da editora Vida, no capítulo 2, apresenta um fenômeno triplo de comportamento que está acontecendo com a igreja do século 21. Primeiro, ou a igreja tem fugido do mundo e se postado em um círculo, numa posição de defesa para a guerra, alimentando-se então daquele pensamento. Não é terrível o jeito das pessoas viverem hoje em dia? Então essa é a primeira posição, as pessoas se fecharam dentro da igreja, enxergam o mundo como inimigo e não fazem mais nada. Segundo, ou a igreja tem feito duras e condenatórias declarações contra o mundo e sua gente, esquecendo de que não são inimigos, mas são nosso campo missionário, condenado, sem solução, a não ser que Jesus o salve. Ou então a igreja tem sido evangelizada e discipulada pelo mundo, ao invés de evangelizar e discipular. Se não, vejamos, escute lá, quem comprou um bilhete de loteria na última semana? Quem? Deixe-me dizer, 27% de não cristãos e 23% de cristãos. Como pode? Quem viu um filme classificado como pornográfico nos últimos 3 meses? 87% de não cristãos e 76% de cristãos. Quem se divorciou nos últimos anos? 23% de não cristãos e 27% de cristãos. Percebe que situação? Por que isto? Por causa da desobediência ao versículo de número 5. Não mantenha a sobriedade, deixando-se influenciar pelo mundo. Não estão dispostos a sofrer por Cristo, não estão apresentando-se para fazer a obra de evangelismo, estão deixando de cumprir o ministério cristão pessoal. Portanto, estão sendo evangelizadas pelo mundo, moldadas pelo mundo. E Paulo diz, não, assim não.
Meus irmãos, somos a igreja de Jesus. Há 33 anos essa igreja está plantada nesse jardim maravilhoso que é o Jardim Florence. Cristo os chamou à salvação. Cristo chamou vocês para serem bênçãos. Cristo equipou vocês para serem arautos, atalaias, sal e luz. Nada menos, nada menos, nada menos, meus irmãos. Então sejamos para a glória do Senhor. Quarto lugar, doem-se total e completamente ao Senhor. Versos 6 e 7. Especialmente a expressão que diz, porque eu já estou sendo oferecido por libação ou aspersão de sacrifício. Esse é um dos trechos mais lindos das cartas de Paulo. Ele me inspira muito toda vez que eu leio, meus irmãos, de verdade. Nele, Paulo usa o seu exemplo de entrega total, quando ele usa a palavra libação. Libação era uma oferta de derramamento completo sobre o altar do Senhor. Podia ser de vinho, azeite ou algum líquido valioso. E ele representa a entrega total, completa e cabal diante de Deus. O líquido derramado não podia ser mais restituído, pois era consumido no altar. Será que entendemos isso, meus queridos irmãos? Eu espero que tenhamos entendido. Será que entendemos isso quando nossas vidas estão na presença de Deus realmente? Ah, como precisamos ter esse entendimento. Nossa vida foi derramada no altar do Senhor em sacrifício vivo e lá tem que ficar, lá tem que permanecer. Tudo de nós, meus irmãos, deve pertencer a Deus. Tudo de nós deve pertencer a Deus. Seus bens, sua vida pessoal, sua família, seu trabalho, seu dia a dia, seu tempo, seus recursos. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Todas as nossas vontades devem estar submissas à sua direção. O que pensamos deve ser dominado pelos pensamentos de Deus, pela palavra de Deus irrigando nossa vida. Nossos planos não podem excluir o Senhor. Nossa vida, como oferta de libação, deve ser derramada no altar do Senhor completamente, sem jamais voltarmos atrás. Em último lugar, quinto conselho. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. O dia da prestação de contas vai chegar. E será diante do justo juiz. O justo juiz é o que diz o versículo de número 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E o verso 8 repete em outras palavras. Note como Paulo começa este capítulo. Conjuro-te. Expressão da mais alta seriedade. Era como se Paulo estivesse pegando Timóteo pelos ombros, dando um chacoalhão e dizendo, fique atento, meu filho, abra os seus olhos, prepare-se, não se iluda com este mundo vão, ele passa, acorde, seja um excelente servo, Timóteo. E meus irmãos, fidelidade a Deus é a única resposta que se espera de servos. Conforme está escrito em 1 Coríntios 4, do 1 ao 5. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Fiel é o ponteiro da balança. E é assim que temos que ser. Fiéis em tudo. Crentes fiéis. Fiéis na palavra. Aquilo que está da nossa boca tem que ter peso, irmãos. Tem que ter valor. Temos que honrar. Fiéis no amor. Em distribuir amor àqueles que precisam. Fiéis na fé, na sã doutrina, na pureza. Fiéis nos cultos, nas contribuições, no trabalho missionário congregacional e pessoal. Fiéis, meus irmãos. Fiéis como cônjuges, fiéis como cidadãos, fiéis. Importa que sejamos encontrados fiéis. Está claro isso para você? Está claro, meus irmãos, para vocês. Fiéis em amar, perdoar, servir aos outros, orar pelos demais. Fiéis em cumprir com a palavra, em cuidar do templo do Senhor, que é o corpo do cristão. Fiéis, independente do que se dará para os servos do Senhor. É ao Senhor que devemos buscar, não suas recompensas em si.
É a Ele que devemos amar, meus irmãos, porque vai chegar o dia que nós compareceremos diante do justo juiz. O que fizemos para Ele? O justo juiz é aquele que tem os olhos que tudo vem sobre esta terra. É aquele que sonda o coração. É aquele que nem as trevas podem encobrir. Sim, diante dele chegaremos e daremos conta. Está ciente disso? Estás preparado para esse dia? Meus irmãos, saber disso tem mudado o comportamento diário de muita gente. Tem mudado o meu coração. E tem que haver temor nos nossos corações. Paulo estava e sabia, inclusive, que derramou sua vida de tal forma que havia uma coroa de justiça que lhe seria dada. Ele aguardava a vinda do Senhor. Nós estamos no meio de uma pandemia. Se não estamos nas vésperas da volta de Jesus, na antevéspera, com certeza. Meus irmãos, muito perto estamos do momento em que haveremos de encontrar com o nosso Senhor, o juiz de toda a terra. Portanto, desafie o seu coração, cumpra a jornada da vida cristã, certo que dificuldades virão mesmo, porém sem permitir que elas influenciem sua forma de viver, servir. Meus irmãos, caminhemos com o Senhor. Você não gostaria de ouvir essas orientações de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã? Olha, nesse dia que esta querida igreja completa 33 anos, eu desejo que vocês, meus irmãos, ainda mais sejam apegados à palavra do Senhor com todo o coração. Enfrentem a jornada resilientemente. Não se deixem influenciar jamais. Influenciem. Derramem-se como sacrifício vivo perante o altar do Senhor. Preparem-se para o dia da prestação de contas. Então poderemos juntos ouvir do Senhor, servos bons e fiéis. Entrem para o descanso do seu Senhor. Desejo muito que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Amamos vocês. Vocês são companheiros. Estamos juntos na jornada. Vamos ouvir os conselhos da palavra. Conselhos preciosos. Para que no dia do Senhor sejamos todos encontrados. Fiéis, leais. Amigos do Altíssimo. Que Ele nos abençoe. Que sejamos aquela figueira que dá figos e não somente folhas. Que Ele nos abençoe para sermos assim. Fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus.